que batem a nossa porta aí. Tá aí, Cirilo. Esse é o Rodrigo Caetano. Então, o planejamento é esse, não tem reformulação, sairão de 2 a 3 peças. Conversava com o Caetano, eu e o Henrique André ontem. A primeira peça que saiu, Johan. Então faltam 2 peças. O Hever não conta. Aliás, o Hever ontem já foi confirmado, vai assumir a coordenação de transição base/profissional. E então, Johan o primeiro. Quais as outras 2 peças que devem sair? A apuração aí da Itatiaia. O Patrick é um forte nome e o Vargas é outro forte nome. O Vargas, o Caetano até falou nesta mesma entrevista coletiva que se tiver uma proposta legal para o Galo e para o Vargas, ele poderá sim ser negociado. Aí muita gente se pergunta, e o Allan Kardec? O Allan Kardec, a Itatiaia já trouxe a informação que o Filipão gosta dele e que ele sofreu com muitas lesões nessa temporada. Então é desejo do Filipão e da comissão técnica observar ele melhor, bem fisicamente. Quanto então às saídas, esse é o detalhe. Quanto às chegadas, ele não falou em posições, mas todo mundo sabe, 1 meia e 2 atacantes. E aí a informação que a gente trouxe ontem, Gustavo Scarpa. Uma negociação que até então tinha dado uma esfriada, mas por que o Atlético está em vantagem na negociação com o Scarpa em relação ao Flamengo? Porque o Atlético chegou primeiro. Lá atrás o Atlético procurou o primeiro Scarpa. E tem o trunfo do Filipão, que foi treinador do Scarpa, que conversou diretamente com o jogador. E a gente até sabe que o Scarpa tinha dado uma sinalização, um sinal positivo do tipo, se eu voltar para o Brasil, vou lembrar do Atlético. Então esse é o detalhe, o Flamengo está na briga. Se for questão de grana, é impossível competir com o Flamengo. Mas então o Atlético aposta nisso, no projeto. O Caetano ontem falou muito de projeto, tudo conta. Bom centro de treinamento, saída próxima para Confins, parece que não, mas os jogadores gostam disso, né? Mora ali pertinho, Lagoa Santa, enfim, está em Confins, vai para São Paulo, visita a família, por exemplo, o caso do Scarpa. E o Scarpa se assemelha muito com o Paulinho, né? Um cara que foi para a Europa, não rolou muito, não deu muito certo. E aí, então, tem um projeto para ele jogar no Atlético. Você tem dúvida que ele vai ser titular no time do Galo? Agora, eu tenho dúvida que ele será titular no time do Flamengo. Então, isso pode pesar. Então, para passar a bola para você, a negociação é lá com o Nottingham Forest, o clube inglês. Então, seria nos moldes de adquirir direitos econômicos do jogador, ou seja, comprar ele. Não está em jogo a questão de empréstimo. Negociação na casa de 4,5 milhões de euros, o que daria 24 milhões de reais. Então é isso, a informação que a Itatiaia trouxe ontem, o Atlético está bem avançado. O Atlético não faz alarde, não vai anunciar ninguém, não vai falar que está próximo, mas sim está próximo de ser confirmado, quem sabe como presente de Natal para a massa. Daqui a pouco no Rádio Esportes Debate vamos falar dessa história de 3 saídas e 3 chegadas, se é o ideal, se é o necessário para o Atlético ter um time forte para a próxima temporada. Mas, Alexandre Simões, sobre Gustavo Scarpa, quando retorna essa notícia trazida ontem na turma do bate-bola com o Fabrício Calazans e com o Henrique André, o torcedor voltou a ficar animado, porque é um jogador, creio que com a capacidade de ser um diferencial para esse time para a próxima temporada, né, Simões? Sem dúvida, Cirilo. Boa tarde, Fabrício. Até porque é a única posição que, na minha visão, o Atlético teria condição de contratar um titular. Eu acho que na defesa não tem essa necessidade. Os 2 volantes vão bem, estou dizendo de titulares. O Zaratio, eu acho ele fora de série, e o Paulinho e Hulk não precisa nem falar mais nada. Então seria o Gustavo Scarpa entrar aí. Na entrevista coletiva do Rodrigo Caetano ontem, do Rodrigo Caetano, presidente Sérgio Coelho, do André Lamonier, que fez a apresentação dos 3 anos, né, da primeira gestão do Sérgio Coelho, eu fiquei com uma impressão muito forte. Eu até falei ontem no debate, né, Léo, da TBB, né? Teve a extensão da TBB, a prorrogação da TBB ontem. O Rodrigo Caetano, num determinado momento, eu não lembro nem se foi na pergunta do Fabrício, mas ele fala da situação do Paulinho. Ele faz um paralelo, porque perguntaram para ele sobre a questão do Scarpa, que aí, a partir do momento que foi revelado o interesse do Atlético, e claro, não foi o Atlético quem revelou, foi a imprensa, vários clubes passaram a querer o Scarpa. Internacional, o Vasco, o Flamengo, né? Fluminense, todo mundo queria o Scarpa. Aí ele vai e cita um exemplo que, para mim, é sinal. E o Rodrigo Caetano, ele é muito inteligente e ele, às vezes, ele coloca muito as coisas de forma indireta. É sinal de que ou o Scarpa já está certo com o Atlético, ou foi um recado ao Scarpa. Por quê? Ele fala que o Paulinho, o Atlético viu a situação do Paulinho, que ele ia ficar livre para assinar um pré-contrato muito cedo, e já tinha feito o contato com ele e o acerto com ele. Quando os outros descobriram, o Paulinho já estava apalavrado com o Atlético.
No Scarpa é a mesma coisa. E ele falou isso diretamente, exatamente isso. O Paulinho já estava apalavrado com o Atlético e veio, tá? Eu vejo a situação do Scarpa idêntica à do Paulinho. Então, eu acredito que o Scarpa já está apalavrado com o Atlético. Eu acho que essa é a minha leitura principal. Não de que ele mandou um recado pro Scarpa, entendeu? Então, a minha visão é essa, de que, claro, a gente não sabe se o Scarpa vai voltar pro futebol brasileiro, eu acho que isso vai acabar acontecendo e que ele está apalavrado com o Atlético. É a minha leitura diante da entrevista coletiva de ontem, em que o Rodrigo Caetano falou claramente dessa situação de jogadores do Atlético ia buscar e principalmente do Scarpa. Léo Figueiredo, a contratação do Gustavo Scarpa, ela tem a possibilidade de trazer um impacto parecido com a contratação do Paulinho na última temporada? Eu gostaria muito que sim, porque o impacto do Paulinho foi uma coisa absurda, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, um grande parceiro do Hulk, dividindo, né, a artilharia com o Hulk aí no comando de ataque do Atlético. Eu acho que o Scarpa tem possibilidade muito grande, se vier para o Atlético, Cirilo, de se tornar, de retomar um grande posto que ele teve no futebol brasileiro, inclusive quando foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, né? Ele ganhou, quando o Palmeiras foi campeão, ele foi escolhido o melhor jogador. Então, ele tecnicamente é muito bom jogador, ele tem uma bola parada muito forte. O fato dele já ter trabalhado com o Filipão, e eu fiquei, enquanto o Calazans estava falando aqui, fiquei procurando notícias para pegar exatamente a época do Scarpa com o Filipão, para saber se o Filipão botou o Scarpa no banco ou se o Filipão deu moral pro Scarpa, porque teve um tempo que ele comeu banco lá no Palmeiras. E com o Filipão, ele jogou. Achei, inclusive, uma declaração do Filipão, quando o Scarpa não voltou numa partida que eles estavam esperando, o Filipão falou, não, ele ficou 20 dias parado, eu preciso dele no clássico contra o São Paulo. Ou seja, e também já vi, né, a gente vai fuçando daqui e dali, que o próprio Scarpa, né, teria se comunicado com o próprio Filipão. Isso é claro, se o Atlético procura Rodrigo Caetano, vai conversar com o pessoal do Nottingham Forest, mas o Scarpa já trabalhou com o Filipão, liga, né? Ô, professor, tudo bem? Como é que é aí? Como é que tá? E a gente sabe, o Filipão fala 200 vezes em cada entrevista que a coisa mais importante que ele tem dentro do futebol são as amizades. E o Filipão não é um cara de ter muitas desavenças, não, né? Acho que ele deixa um legado muito bom com os jogadores, a família escolar, é o jeito dele de paizão. Então eu acho que o grande trunfo do Atlético competindo com o Flamengo, além do fato de ter chegado mais cedo e se o Scarpa se apalavrou com o Atlético, né? Eu acho que o Filipão é um grande trunfo. Por mais que o Flamengo tenha o Tite, que é um excelente treinador, mas o fato do Scarpa já ter trabalhado com o Filipão pode ser um trunfo para bater o martelo. É um peso impressionante, sem dúvida alguma. Calazans, já no segundo tempo do Galo, mais detalhes quanto a isso e outras notícias, Fabrício. Pois é, tem outras notícias aí, tem jogador que o Atlético deve renovar com ele em breve, tem a questão ainda do Paulinho, se tem proposta ou não, e o gramado da Arena MRV já está em processo de renovação, viu, Cirilo? E a expectativa é de um bom tapete para a temporada de 2024. Boa, Calazans, vamos fazer uma rápida pausa aqui no Rádio Esportes, no YouTube. Seguimos juntos com intervalo interativo e já mais notícias aqui na Itatiaia. E você falou, Léo Figueiredo, do Scarpa pegar o telefone e ligar pro Filipão, e tem também aquele do Filipão ligar pro Scarpa, né? Também, claro. Aquela estratégia de convencimento. O Rodrigo Caetano chega pro Filipão, fala, ô professor, será que o senhor podia dar